E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, falar sobre café com fertilidade, que é o nosso quadro aqui onde a gente responde as perguntas. A gente tá no café 204, então se você tá acompanhando esse quadro, se inscreve no canal, não esquece de se inscrever. Hoje a Bruninha separou aqui 3 perguntas, nem li as perguntas ainda. Tem algumas coisas bombas aqui no meio que eu já bati o olho de longe, mas bora pro café de hoje, Bruninha, puxa a vinheta. Vamos lá, gente. A primeira pergunta de hoje é da Ana Marques. Ela mandou o seguinte: doutor, fiz todos os meus exames, eu e o meu esposo. Eu não menstruo mais. Os exames do meu esposo, tudo normal. Os meus 42 anos de menopausa precoce, eu consigo engravidar? Legal, Ana. É o seguinte, ó. A menstruação, ele é um sinal muito claro de função ovariana. Se a paciente tem ciclo menstrual regular, ela é ovulatória até que se prove o contrário, ou seja, ela está recrutando o folículo, está ovulando. Se você não menstrua mais, isso é um sinal de que seu ovário parou de funcionar. E isso, você, do ponto de vista de ovulação e de gravidez, você não consegue engravidar. Se você não estiver ovulando, você não vai engravidar. Então, menopausa precoce, sim, é um marcador importante de não engravidar. Agora, essa pergunta é um pouco mais ampla. Isso não significa que você não possa engravidar por tratamento. Porque o útero, mesmo que você não sangre mais, a gente pode dar remédio para ele e ele volta a sangrar. A gente gravou alguns vídeos anteriores aqui no canal mostrando que pacientes de 70 anos, 60 e poucos anos, elas engravidam. Isso sempre com tratamento. A gente dá hormônio para elas, a gente vasculariza o útero, a gente melhora a vascularização, a gente inclusive transplanta o útero assim, né? A gente dá hormônio para as pacientes, transplanta o útero para as pacientes que não estão mais usando o útero, e esse útero funciona de forma adequada. Então, sim, mesmo na menopausa você pode engravidar. Agora, o detalhe é como. Se o seu ovário realmente parou de funcionar, a paciente não fala quanto tempo, a gente pode dizer que a paciente vai precisar usar um tipo de tratamento chamado de ovodoação, que é o tratamento onde as pessoas doam óvulo, né? Existem pessoas que dão óvulo, então existem pessoas que recebem óvulo, que são as receptoras. Então existem as doadoras e as receptoras. Inclusive, vou deixar um pedido aqui, pessoal, se você conhecer alguém que quer doar óvulo de forma altruísta, entre em contato com a gente, que a gente sempre precisa dessas doadoras, beleza? Porque a gente ajuda inclusive essa pessoa, que é a Ana aqui, que mandou essa pergunta, né? 42 anos de idade, super jovem, vai precisar óvulo doado para fazer o tratamento, beleza? Então, Ana, não desista do seu sonho, segue em frente, você consegue se engravidar, mas com a ajuda do médico da reprodução humana, beleza? Segunda pergunta de hoje, que é do Eduardo, eu acho, Souza. Boa noite, doutor. Tive um caso em que só rolou sexo oral. Olá, já queria a pergunta mais polêmica, hein? Tive um caso onde rolou sexo oral, não gozei. Gente, eu tô lendo do jeito que ele falou aqui, hein? E saiu apenas o líquido pré-ejaculatório. Há risco de engravidar? Beleza. A primeira coisa assim, algumas coisas importantes do sexo oral, né? Doenças. Eu sempre aproveito as perguntas das pessoas para falar de assuntos importantes. Claro que a sua pergunta também é super importante, mas fazer sexo oral sem preservativo também pode passar doença. Então, essas secreções que saem pré-ejaculatórias, sim, elas podem passar HIV, hepatite, outras coisas que, dependendo da carga viral ali. Claro que a contaminação é bem menor do que sangue propriamente dito, mas sim, não é impossível, beleza? Segunda coisa, o líquido pré-ejaculatório, ele contém espermatozoide. É claro que numa concentração que a gente sabe ali, que é bem menor do que o próprio ejaculado, o ejaculado, às vezes a pessoa confunde o pré-ejaculatório com a primeira ejaculação inicial, que é o primeiro jato ali, ou a primeira gota da ejaculação. Essa sim tem uma concentração muito alta de espermatozoide, essa sim pode engravidar. Então é difícil saber se você tem ali a parte pré-ejaculatória ou ejaculatória inicial, e o homem segurou, porque não queria, né? Porque queria continuar ali namorando ou fazendo o sexo oral. E esse sim pode engravidar. Agora, a última parte da pergunta que na minha cabeça aqui ficou interessante você não teve penetração, que me parece na sua pergunta, né? Você só fez sexo oral. E desta forma não gera gestação, né? Não tem como gerar gestação. Não sei se você teve alguma brincadeira ou se você teve algum tipo de penetração durante o sexo oral, ou seja, vocês tiveram alguma penetração, mas não tiveram propriamente dito, né, o sexo ali completo, mas a chance de engravidar é muito pequena. Então, se for só o sexo oral, a chance é nula. Se teve penetração no meio do caminho e teve alguma ejaculação, não é impossível, mas as taxas são menores, tá bom?
Eu sempre recebo essas perguntas com medo de gravidez, né, durante a relação sexual, ou a gente começou a namorar, mas eu não ejaculei dentro, ou a gente começou a namorar e parou no meio do caminho. Pode engravidar? Pessoal, a resposta sempre é: eu não consigo afirmar 100% de chance que não houve gestação. Inclusive porque você pode ter tido esse sexo oral e no dia seguinte teve uma relação desprotegida, ou teve uma relação desprotegida uma semana atrás e não lembra. Então a gente não consegue afirmar porque a gente não tem todas as informações. Então, na dúvida, pessoal, a gente sempre vai esperar a próxima menstruação. Eu sei o quão nervoso a gente fica com esse assunto, né? Quem nunca passou por esse medo ali de engravidar a namorada em época que não deveria, mas a gente não consegue trazer uma resposta 100% adequada para tranquilizar o homem ou a mulher ou os namorados ali que tiveram essa relação. Por quê? Porque normalmente a relação não vem sozinha, né? Não foi uma única relação. Eu sempre escuto histórias familiares: ah, eu namorei uma vez só e engravidei. Pessoal, pouquíssimo provável, né? Não é impossível, mas normalmente as pessoas que começam a namorar têm mais de uma relação sexual, principalmente no início, beleza? Então, Edu, espero ter ajudado aí. Toma cuidado com essas coisas. Mas se foi só sexo oral, você tá super tranquilo com isso. Beleza, a terceira pergunta de hoje é: fiz um exame chamado de histerosalpingografia, que é um exame que a gente usa muito na reprodução humana. Estou com as duas trompas obstruídas. Estou muito triste de não conseguir engravidar. Não tem mais jeito? Zazá perguntou. Zazá, de novo, não desista do seu sonho. A medicina reprodutiva, hoje é a reprodução humana, ela engravida todas as pacientes. E olha que coisa interessante, eu vou usar um pouco da história. A fertilização in vitro ela foi inventada para as obstruções tubárias. A obstrução tubar, a trompa, ela é um órgão que tem dos dois lados e ela é muito leve, ela é muito tênue, ela tem uma infecção muito fácil e normalmente ela, uma vez machucada, dificilmente tem retorno, ela não se corrige, ela não se trata. Então sim, as obstruções tubares bilaterais elas não geram gestações espontâneas, mas elas geram sim gravidez por tratamento. Então se você tem condições de fazer fertilização in vitro, se você consegue do ponto financeiro, ou se você não consegue do ponto de vista financeiro, existem formas da gente ajudar. Vou convidar você para seguir a gente do Baby Insemina, que é uma ONG nossa que viabiliza tratamento para essas pacientes. Mas se você tem esse sonho, vai atrás do seu sonho que você vai conseguir. Sim, você consegue engravidar através de tratamento de fertilização. Beleza, Bruninha, duas perguntas aqui, três perguntas super interessantes, né? Uma de menopausa precoce, tratamento, uma de obstrução tubar dos dois lados, também tratamento, e ali uma pessoa que na verdade não quer engravidar, né? Que é a segunda pergunta. Mas achei o café de hoje super legal. Pessoal, 204 no nosso café. Pode mandar as perguntas, mesmo que elas sejam mais picantes, a gente responde aqui, não tem problema nenhum. E eu vejo vocês aí nos próximos. Ah, não esquece de comentar no vídeo, compartilhar e se inscreve. E hoje a gente tem a participação da Helena. Que Helena quer falar alguma coisa? Tá super bem? Um abraço pra todo mundo aí, gente. Até o próximo vídeo. Valeu!